Nós estamos aqui na 18ª Zona Eleitoral. Vamos conversar com a dona Conceição, que é a chefe aqui do cartório eleitoral da cidade de Valença, do Piauí. Nós estamos já na eleição. O cartório eleitoral já está há muito tempo já trabalhando nessa eleição agora do próximo domingo. Mas chegou aí o final de semana, domingo agora, mais um pleito eleitoral aqui na cidade de Valença e em todo o Brasil. Isso, bom dia a todos. Nós já estamos nos preparando para a realização das eleições há bastante dias, inclusive já foram feitos alguns procedimentos, tipo a preparação das urnas, já estão todas preparadas. E no sábado agora vai ser feito o transporte para as sessões eleitorais e a montagem dessas sessões. Agora é importante dizer que está tudo a contento, né? Está tudo dentro do cronograma aqui na 18ª Zona. Sim. Tudo já foi providenciado e a gente ainda tem só alguns procedimentos ainda a fazer. Tem umas 2 audiências ainda que vão ocorrer, que são de praxe ocorrerem mesmo na véspera da eleição, algumas liberações de sistema, mas o restante já está feito. Aí, em relação assim, à organização de modo geral, eu queria esclarecer que o cartório eleitoral, a gente fez vistoria, na verdade, em todos os pontos de local de votação. E alguns locais não ofereceram condições necessárias para a instalação dessas sessões. Então, alguns locais tiveram que ser alocados em outros pontos, isso. Agora aqui em Valença nós teremos, como também Novo Oriente, que são as 2 cidades, tivemos mudanças, né? Aqui em Valença tivemos Cônego Acilino, Cineas, o Ematé continuará a funcionar. Tivemos algumas mudanças importantes. Justamente em relação a essas vistorias, detectado que não ofereciam condições, a gente alocou. No caso de Novo Oriente, nós temos a seção de Capão 1, que foi transferida para a localidade de Caraíbas, e a do Serrote, que foi transferido para a unidade escolar Chagas Rodrigues, na cidade. Essas são as 2 alterações no município de Novo Oriente. Em relação à Valença do Piauí, o Cônego está passando por uma reforma, não tem condições de colocar lá, então as sessões do Cônego vão funcionar na unidade escolar Cinéas Veloso. E a Ematé, sempre a gente instalava, nessas últimas eleições, a gente colocava no Santo Antônio, porque o prédio da Ematé também não estava oferecendo condições. Como ele passou por uma reforma, então as sessões da Ematé vão funcionar no próprio prédio da Ematé. Uma questão também é a questão do transporte no domingo, né? O cartório eleitoral, a justiça eleitoral também tem essa preocupação e tem este roteiro definido. Sim. Sempre nas eleições é designada uma comissão de transporte, e essa comissão de transporte ela regulamenta essa parte de transporte de eleitores, que é justamente o transporte da cidade até os locais de votação na zona rural. Esse transporte vai ser feito também nas 2 cidades. Novo Oriente são ônibus escolares que são colocados a serviço da Justiça Eleitoral. Todos esses ônibus vão estar devidamente credenciados e habilitados para esse transporte. O transporte só pode ser feito, o transporte de eleitores só pode ser feito por esses veículos. Esses veículos, em Novo Oriente, eles vão ficar na Praça do Mercado, e vão se concentrar, né, na Praça do Mercado, e no caso de Valença, vão se concentrar na Praça Getúlio Vargas, ali próximo ao quartel. E eles, já foi definido o quadro geral de percurso. Esses quadros foram publicados tanto no diário, como estão publicados aqui no cartório, e saindo da sede até o último ponto, naquela rota do último ponto de local de votação. Aí vai e retorna para a sede. E ele nesse percurso, ele vai passando por várias comunidades até chegar àquele ponto de votação. No dia da eleição, nós temos algumas particularidades com essa eleição específica. A questão do uso do celular também foi comentado, e não pode o eleitor levar o celular para a cabine de votação. Sim, está expressamente definido que está proibido o uso de celular na cabine de votação.
o eleitor ele pode comparecer à sessão eleitoral com o celular. Por quê? Porque ele pode, inclusive, se identificar através do aplicativo a título. Mas ele apenas vai se identificar com o uso do celular. E, feita a identificação e habilitado o eleitor para a cabina de votação, ele deixa o celular na mesa dos mesários, ou se ele não quiser, a gente vai colocar uma mesa à parte, que ele pode colocar o celular dele lá. Mesmo que o celular dele esteja desligado, ele está terminantemente proibido de comparecer na cabina com esse celular. Esse ano também nós temos a presença de, além dos mesários, presidentes, temos uma pessoa que vai cuidar das pessoas com dificuldades de mobilidade, né? Foi definido também que em cada local de votação terá um coordenador de acessibilidade. Esse coordenador de acessibilidade ele vai justamente ajudar as pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida, conduzir essas pessoas até o local de votação, até a sessão eleitoral. Na sessão eleitoral, aí a partir daí vai ser o trâmite normal que os mesários vão assumir a condução até aquele eleitor executar o voto dele. Em relação a essas pessoas deficientes e com problemas de mobilidade reduzida no momento da eleição, os acompanhantes eles podem adentrar aos locais, às sessões eleitorais, inclusive pode acompanhar o eleitor até a cabina de votação. Só que não pode ser, tem que ser um eleitor maior de idade já, né, para poder fazer acompanhamento. E ele, inclusive, pode digitar o voto do eleitor, desde que seja apenas um digitador. Ele não pode ali colocar a sua vontade. Por isso que, no caso do deficiente, tem que ser avaliado. Se for um deficiente, por exemplo, com problemas mentais, e ele não saiba expressar a sua vontade, esse eleitor nem chega não é habilitado para chegar até a cabina. As urnas começam a ser distribuídas no sábado? Sim, no sábado pela manhã, logo cedo, o TRE ele contrata uma empresa, essa empresa contrata motoristas da região, que conhecem a região, e a gente distribui essas urnas, e eles fazem a distribuição no sábado, e no domingo, logo depois do fechamento das sessões, eles fazem um recolhimento e trazem de volta as urnas aqui até o cartório. A 18ª Zona hoje, ela compreende apenas a Valença e Novo Oriente. Teremos também ponto de transmissão em Novo Oriente, né? Sim. A 18ª Zona, como você falou, né, só Valença e Novo Oriente. A região, o município de Valença, essas transmissões vão ser feitas aqui na própria sede do cartório. Mas em Novo Oriente, até para ser mais célere, a gente instalou um ponto de transmissão lá na Unidade Escolar Chagas Rodrigues, e a partir de lá, todas as sessões de Novo Oriente vão ser transmitidas desse ponto.